Quando acordei, o fogo já tinha consumido metade da casa. O cheiro de madeira estalando misturava-se com o fedor do medo. Um cheiro que a gente nunca esquece. A fumaça entrava pelos meus olhos e eu mal conseguia alcançar a cadeira de rodas. Do quarto, consegui ver as chamas refletidas no espelho. Pareciam mãos famintas, vindo buscar o resto do que ainda era meu. Foi nesse instante, entre o desespero e a lembrança, que percebi o que o destino queria me mostrar. Nem tudo o que desaparece é perda. Às vezes, é recomeço. Meu nome é Amélia Tavares. Tenho 87 anos. E naquela madrugada em que o fogo me cercou, percebi que ainda havia vida em mim. Uma vida que o tempo, os filhos e a solidão tentaram apagar, mas que teimava em brilhar mesmo debaixo das cinzas. Tudo começou 5 anos antes do incêndio. Viúva, sem conseguir mais andar direito, eu morava em uma casinha antiga no interior de Minas, cercada por laranjeiras e memórias. Meus 3 filhos, todos criados com sacrifício, começaram a visitar cada vez menos. Primeiro, por causa do trabalho. Depois, por causa do tempo. E, por fim, por causa do dinheiro. Certa tarde, Eduardo, o mais velho, chegou dizendo que a casa era velha demais para mim, que viver sozinha era perigoso e que talvez fosse melhor eu ir morar num lugar mais apropriado. Traduzindo, um asilo. Fizeram reuniões sem me chamar. Decidiram sem me ouvir. E um dia, simplesmente, me levaram. "É pro seu bem, mãe", disseram, enquanto fingiam que não viam as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Deixaram-me num quarto abafado com 2 desconhecidas, cercada por móveis sem história. As horas passavam lentas. Cada noite parecia uma eternidade. Eu, que costurei tantas roupas para ver meus filhos sorrirem, agora dobrava panos que não eram meus, sem ninguém para esperar no dia seguinte. Mas a velhice ensina uma coisa: quando o amor não volta, a dignidade precisa ficar. Foi numa dessas tardes de silêncio que uma ideia me visitou. Dessas ideias que o coração sussurra quando a razão já desistiu. Pensei, se eles quiseram se livrar de mim para ter a casa, que fiquem com o que resta, mas não do jeito que imaginam. Dias depois, pedi à diretora do asilo para me levar até o cartório. Disse que queria assinar um novo testamento. E ela, curiosa, mas respeitosa, me acompanhou. Lá, de voz firme, deixei tudo registrado em papel. A casa, o terreno e as economias seriam doadas para transformar o velho sobrado em um abrigo gratuito para mães idosas abandonadas pelos filhos. O Lar Dona Amélia foi o nome que eu escolhi. Assinei devagar, com as mãos trêmulas, sentindo um peso leve de quem decide fazer justiça sem precisar levantar a voz. Alguns meses depois, os filhos voltaram. Vieram apressados, disfarçando interesse com preocupação. O motivo real era outro. Descobriram, por meio de um advogado, que a casa estava no nome de uma entidade recém-criada. E para eles, a notícia agora soava como um insulto. O dinheiro que esperavam nunca viria. A herança que julgavam certa se transformara em abrigo para senhoras esquecidas, e o orgulho deles virou cinza antes mesmo do incêndio. Lembro do dia em que eles chegaram furiosos, pedindo explicações. Fiquei quieta por um tempo, olhando cada um como se estivesse revendo fantasmas. Então disse, com um tom que surpreendeu até mim mesma: "Não é castigo, meus filhos, é chance, para vocês aprenderem que casa sem amor é só parede, e herança sem gratidão é prisão."
Saíram batendo porta, jurando nunca mais voltar. E por um tempo, cumpriram a promessa. Anos depois, uma corrente elétrica mal feita provocou o incêndio. Alguns diziam que era castigo. Eu sabia que era renascimento. Com a ajuda dos vizinhos, escapei por um milagre. Perdi fotos, papéis, lembranças, mas o terreno continuava lá. E assim que o fogo foi apagado, decidi reconstruir. Com o apoio da comunidade, voluntários começaram a erguer o que viria a ser o primeiro bloco do lar Dona Amélia. Hoje, vivem lá 12 mulheres, cada uma com uma história, cada uma com um abandono parecido com o meu. Vou até lá todos os dias, mesmo de cadeira de rodas, para tomar café com elas, costurar e rir de memória boa e dor velha. Alguns meses atrás, aconteceu algo que nenhum fogo seria capaz de destruir. Eduardo, meu filho mais velho, voltou. Chegou envergonhado, pedindo para conversar. Havia emagrecido, o cabelo todo branco, os olhos cansados. Caiu de joelhos e chorou, tanto que mal conseguia falar. Disse que havia perdido tudo e o que mais doía era ter entendido tarde demais o valor da mãe que teve. Encostei meus dedos nas mãos dele e respondi: "Não perdeu tudo, meu filho. Perdeu o tempo, mas ganhou o perdão. Desde então, visita toda semana. Não porque deve, mas porque quer. A gente conversa, lembra e ri, e às vezes ele ajuda a servir o café para as velhas do lar. É bonito vê-lo fazer o que sempre negou, cuidar. Hoje minha respiração anda curta e o corpo reclama do tempo. Mas a alma anda leve. Talvez porque, no fim, eu tenha entendido o segredo da velhice. Não é acumular, é devolver. Tudo que deixei, devolvi, em forma de abrigo. Tudo que perdi, reencontrei em forma de paz. Quando o sol se põe e as janelas se enchem da última luz do dia, fico observando as mulheres do lar, sentadas no jardim, e me vejo em cada uma delas. Às vezes acho que todas nós somos a mesma história contada em vozes diferentes. E se o fogo um dia tentar voltar, deixarei que venha. Fumaça alguma apaga quem aprendeu a arder por dentro. Hoje o vento amanheceu soprando diferente, trazendo cheiro de terra molhada e lembranças misturadas. As mulheres do lar estavam animadas, preparando a pequena festa mensal que sempre fazemos no pátio. É uma tradição que nasceu sozinha, uma tarde de café, bolo e histórias. Às vezes, quem vem de fora acha o evento simples, mas para nós é uma celebração. Não de aniversários, e sim de sobrevivências. Enquanto observava da varanda, vi Eduardo chegando com uma cesta nas mãos. Trazia pães caseiros, bolinhos e um sorriso tímido no rosto. As outras senhoras chamam ele de menino da Dona Amélia, e eu não corrijo. Gosto do som disso. Gosto da segunda chance que a vida me deu com ele. Ele passou a manhã toda ajudando a arrumar as mesas e a pendurar enfeites de papel. O jeito cuidadoso dele me fez lembrar do tempo em que era menino, quando me ajudava a colher laranja e dizia que nunca me deixaria sozinha. Sim, o tempo mudou as promessas, mas também deu a ele o dom da reparação. Depois do almoço, sentamos debaixo da figueira grande. As mulheres começaram a cantar uma moda antiga e o som dos risos misturava-se ao canto dos passarinhos. Foi quando percebi, pelas frestas do portão, duas figuras paradas, hesitantes, Carla e Antônio, meus outros filhos. O coração me deu um salto. Foram tantos anos sem vê-los que, à primeira vista, quase não reconheci. Mas os olhos de filho não mudam, não importa o que o tempo faça.
Eles entraram devagar, sem saber se tinham permissão. Eduardo foi até eles, trocou poucas palavras e os três se aproximaram. Fiquei sem reação. O silêncio ao redor pareceu crescer, como se até o vento tivesse parado para assistir. Meu corpo, já cansado, latejava inteiro, mas eu respirei fundo. Não havia raiva em mim, apenas uma mistura de espanto e ternura. Carla foi a primeira a falar. Mãe, me perdoa. Eu não vinha porque não sabia por onde começar. Os olhos dela estavam marejados e vi nas rugas do rosto todo o arrependimento que nunca coube nas palavras. Antônio, por outro lado, tremia. Não conseguia olhar para mim. As mãos dele, antes tão firmes, estavam inquietas sobre o chapéu que apertava contra o peito. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois fiz um gesto simples com a mão, chamando-os para mais perto. Eduardo empurrou minha cadeira devagar até o meio do pátio, e eu respirei antes de dizer: Filhos, o tempo já fez o que eu sozinha não conseguiria. Ele ensinou. Então não precisam pedir perdão. Só precisam ficar. As palavras saíram calmas, mas por dentro o coração batia descompassado. Eles vieram e se ajoelharam junto a mim, como se voltassem a ser crianças outra vez. E eu, que por tanto tempo chorei por ter sido esquecida, chorei agora por estar sendo lembrada. A tarde correu leve depois disso. Comemos o bolo, contamos histórias, e até a Carla, que era sempre séria, se arriscou a dançar um pouco com as outras senhoras. Antônio ajudou a limpar as mesas, rindo das suas próprias trapalhadas, e o riso dele pareceu uma música antiga voltando a tocar, depois de anos de silêncio. De vez em quando eu observava os três juntos, e a alma se aquietava. Eles não eram mais os mesmos, e para minha surpresa, eu também não era. Enquanto o sol se despedia, Eduardo se aproximou e colocou a mão sobre meu ombro. Mãe, a gente andou conversando. Queremos te pedir uma coisa. Olhei para eles, tentando adivinhar o que viria. Carla completou. A gente quer reconstruir a casa, aquela em que crescemos, mas queremos que seja parte do lar. Um espaço para receber mulheres e filhos que estão tentando se reencontrar, igual a gente. O nó na garganta me impediu de responder por alguns segundos. E quando finalmente falei, minha voz tremeu como o clarão do entardecer. Se é para recomeçar, que seja ali, onde tudo quase terminou. Eles sorriram. E naquele sorriso, eu vi não só meus filhos, mas também o milagre silencioso da vida me devolvendo o que eu acreditava ter perdido para sempre. Agora os três estão cuidando dos preparativos. A reconstrução começa mês que vem. O terreno ainda carrega as marcas do incêndio e as paredes, que ficaram de pé por teimosia, serão reforçadas. Eu planejo acompanhar tudo da varanda, com o bordado no colo e o coração cheio de planos que não sei se terei tempo para ver prontos, mas basta saber que começarão. Às vezes, quando o vento sopra mais frio e o corpo reclama, fico imaginando como será o dia em que aquela casa abrir as portas de novo, cheia de gente, cheiros de comida e vozes misturadas. Talvez eu não esteja lá para cortar a fita de inauguração, mas sei de uma coisa: a semente já está plantada. E nada, nem o fogo, nem o abandono, poderá destruir o amor que voltamos a cultivar. E essa é a parte da história em que a vida começa a se refazer. Devagar, mas firme. Ainda há capítulos a escrever, encontros a ter e perdões a se colher. As obras começaram há 3 semanas, e a cada batida de martelo que ecoa do terreno, meu coração parece acompanhar o ritmo. De onde fico, na varanda do lar, consigo avistar o movimento. Caminhões de areia chegando, homens conversando alto, o barulho das pás cortando o cimento. Mas o que mais me alegra é ver Eduardo,
Carla e Antônio ali, juntos, cuidando de cada detalhe com um cuidado que eu nunca imaginei ver outra vez. De manhã, Eduardo chega cedo, com o rosto suado e o café que sempre prepara para mim. Ele diz que gosta de começar o dia me ouvindo falar das reformas antigas, as da época em que o pai deles ainda estava vivo e construía tudo com as próprias mãos. Carla aparece depois, sempre com as plantas nos braços, querendo encher o jardim antes mesmo de o alicerce estar pronto. E Antônio, que nunca foi de palavras, faz mais do que fala. Seria impossível negar. Vejo nos gestos deles o esforço para reconstruir não só a casa, mas também o que se partiu entre nós. Ontem, Carla trouxe um desenho. Era um novo espaço que ela queria criar nos fundos, um pátio aberto, cheio de bancos, para mães e filhos se sentarem. Ela me mostrou o rascunho com as mãos tremendo de emoção. Mãe, aqui vai ter sombra, flores e uma fonte. Quero que quem chegar saiba que esse lugar é para recomeçar, como a gente. Senti um nó subir até a garganta. A menina brava e fria que um dia virou as costas para mim, agora sonhava em construir abrigo. E foi ali que percebi uma verdade simples. Arrependimento não é só dizer desculpa, é transformar o que restou em gesto de amor. À tarde, Antônio apareceu com uma caixa. Dentro, alguns pedaços de madeira queimados. Reconheci na hora. Eram restos das vigas da casa que pegou fogo. Ele limpou, lixou e disse que queria usar aquele material para fazer os bancos do novo pátio. Para mostrar que o que queimou ainda pode sustentar, explicou. Eu não disse nada, apenas chorei. Há certos tipos de sabedoria que o tempo demora para ensinar, e ali estava o meu filho, finalmente entendendo. Os moradores do lar Dona Amélia também se empolgaram. Dona Irene, que há anos mal falava com alguém, agora vive tricotando panos coloridos para cobrir os assentos dos bancos. Zefa, sempre animada, prometeu cuidar das hortas e ensinar as crianças do bairro a plantar. Eu observo tudo de longe, e é bonito assistir as vidas se misturando, como se todas tivessem sido puxadas pelo mesmo fio invisível. De vez em quando, algum repórter aparece para ver a construção e fazer perguntas, mas eu pouco gosto de falar sobre o passado. O fogo, o abandono, o silêncio, isso tudo foi só a travessia. Prefiro conversar sobre o que vem agora, sobre o barulho do martelo que constrói em vez de destruir. Na semana passada, choveu forte por 2 dias seguidos. As obras precisaram parar e o barro tomou conta de boa parte do terreno. Eu fiquei apreensiva, com medo de que isso desanimasse meus filhos. Mas no dia seguinte, os 3 voltaram com galochas, capas e um sorriso teimoso no rosto. Brincavam de se sujar, rindo como quando eram crianças. E naquele riso molhado de chuva, algo dentro de mim se acalmou. Uma certeza. O tempo estava, enfim, me devolvendo o que levou. Enquanto eles trabalhavam, pedi a Eduardo que me levasse até o portão. Queria ficar mais perto das marteladas, sentir o cheiro da madeira nova, ver as paredes surgindo. Assim que cheguei, um vento leve passou e trouxe com ele o perfume das flores que Carla havia plantado dias antes. Fechei os olhos e agradeci em silêncio. Era como se a vida estivesse se curvando para me dizer: viu? Ainda dá tempo de ver flores. Hoje, o pedreiro começou a levantar o corredor principal, aquele que ligará o antigo terreno à nova casa. Fiquei pensando que talvez aquele corredor também ligue o que fomos ao que seremos. Gosto dessa ideia de que o amor, quando aprende o caminho de volta, nunca mais se perde. À noite, antes de dormir, Antônio veio até mim. Trouxe um papel dobrado e, com o mesmo timbre tímido de menino, disse: Mãe, eu quero colocar seu nome logo na entrada, junto com o pai. Dessa vez, ri emocionada. Não precisa, meu filho. Coloca o amor, porque é isso que vai guardar essa casa e quem entrar nela. Ele sorriu, guardou o papel e me beijou a testa. Deitei sem sono. Fiquei ouvindo o vento arrastar as folhas lá fora, imaginando como será quando as paredes ficarem prontas e o jardim florir.
Acho que quando isso acontecer, eu saberei que minha história, enfim, encontrou o seu caminho certo. Mas ainda há muito por vir. Minha intuição me diz que o destino ainda guarda algo para mim e para os meus filhos. Uma última lição, talvez, ou um novo começo, disfarçado de despedida. Por enquanto sigo aqui, observando, rezando e sentindo o cheiro da esperança nascer junto com o cimento fresco. Hoje a casa ganhou o primeiro reboco nas paredes e o chão novo já começa a ganhar formato. O som das pás e das marteladas se mistura com gargalhadas, o tipo de barulho que alimenta o coração da gente. De onde fico, sempre na varanda, observo tudo com a atenção de quem já não apressa nada, mas entende a importância de cada gesto. O vento trouxe o perfume da cal fresca e o cheiro da chuva antiga, e por algum motivo chorei, sem saber se era por alegria ou por saudade. Eduardo veio me contar que a fundação da ala principal ficou pronta. Falava com orgulho, mostrando no celular as fotos do que ele e os irmãos fizeram juntos. Nunca me senti tão viva quanto nesses últimos meses. E, ironicamente, meu corpo nunca foi tão cansado. Há dias em que as pernas doem mais, em que a cadeira parece pesar o dobro, mas quando os três estão perto, parece que a dor se distrai e me esquece por uns instantes. Ontem foi uma tarde bonita. Carla me levou até o terreno e empurrou minha cadeira pela trilha que leva ao que será o novo jardim. Ela me pedia para imaginar cada canto: a horta no sol, o banco de madeira sob a figueira, a fonte que faria barulho manso de água correndo. Enquanto falava, percebi um brilho novo nos olhos dela, uma leveza que há muito tempo eu não via. Talvez fosse o peso do remorso finalmente se desfazendo, talvez fosse só esperança mesmo. Seja o que for, era bonito ver. Do outro lado do terreno, Antônio pintava o muro com a ajuda de 2 rapazes do lar. Pegaram aquelas placas de madeira escurecidas pelo incêndio e as transformaram numa faixa que dizia: "Aqui mora o perdão". Quando vi, não consegui conter o choro. Não era tristeza, era alívio. Era o corpo desaguando o que ainda restava de culpa no peito. Passei a mão sobre as letras, senti a aspereza da madeira, fechando os olhos para guardar o momento dentro de mim. Os dias têm sido longos e bons. Às vezes o corpo se cansa e me lembro de que o tempo não é mais tão generoso com os ossos quanto é com o coração. Mas tudo vale a pena. Toda noite os filhos vêm jantar comigo no lar antes de voltarem para casa. As mulheres velhas que vivem aqui comigo já se acostumaram a ver os 3. Dizem que nunca faltam para minha mesa nem quando chove. Dona Irene sempre brinca: a senhora não ganhou só a casa de volta, ganhou os filhos 3 vezes. E eu dou risada, porque é verdade. No jantar da semana passada, algo me tocou fundo. Eduardo rezou a bênção antes da comida, como o pai dele fazia, as mãos juntas, os olhos fechados. Depois da prece, levantou o olhar para mim e perguntou: "Mãe, quando a casa ficar pronta, a senhora vai querer morar lá com a gente?" Demorei para responder. O lar aqui se tornou meu abrigo, minha nova casa e, de certa forma, parte da minha alma. Mas perceber o convite nos lábios dele foi como sentir o perdão completo que eu nunca pedi. Sorri e disse: "Filho, o que eu quero é ver vocês morando em paz. Onde eu fico, pouco importa, porque eu já cheguei onde precisava." Ele balançou a cabeça e o silêncio que se fez entre nós foi o tipo de silêncio que não pesa. Foi o silêncio de quem entendeu sem precisar ouvir mais nada. Hoje o pedreiro me pediu para escolher a cor da pintura externa. Disse que podia ser branca, bege, o que eu quisesse. Mas eu pedi para misturar tons,
Queria o amarelo das manhãs de sol, que eu achava que não veria mais, e o azul das noites tranquilas, que reaprendi a ter. Ele achou curioso, então expliquei. A casa precisa lembrar o dia e a noite, a dor e a cura. Não se constrói paz com uma cor só. Enquanto explicava, vi Carla anotando algo num papel. Mais tarde ela veio me mostrar. Estava planejando instalar na entrada um mural com o nome das mães que vivem no lar e dos filhos que voltaram para reencontrá-las. No centro, ela desenhou um sol e uma lua entrelaçados, representando exatamente o que eu acabara de dizer. Aquele gesto me emocionou tanto que precisei fechar os olhos para conter as lágrimas. As noites estão ficando mais frias e as mãos já não obedecem tanto, mas o coração segue quente. Ouço ao longe o eco suave do trabalho no novo espaço e me sinto grata. Parece que a vida resolveu me deixar assistir de camarote ao próprio perdão florescendo. Dias atrás, enquanto Antônio limpava o pátio, encontrou entre os escombros do incêndio uma pequena moldura chamuscada. Dentro dela, restava metade de uma fotografia antiga, eu e eles três, no quintal de antigamente. Ele limpou com cuidado e colocou sobre o móvel do meu quarto, dizendo: "Agora falta só tirar uma nova, mãe." Fiquei olhando aquela imagem queimada ao lado de tantas novas e percebi que às vezes a memória se cura deixando as marcas à vista, como cicatriz bonita. A sensação é de que algo grande está prestes a acontecer. Não sei se é a inauguração da casa, uma notícia que me espera ou simplesmente esse coração velho querendo aflorar antes da hora. Mas uma coisa eu sei. Ainda não terminei de ver tudo que Deus planejou para mim e para os meus filhos. Sinto que em breve todas as peças que ficaram soltas vão se encaixar de vez. Por enquanto, sigo aqui, observando o dia terminar pela janela. O vento traz o som distante das ferramentas parando, o cheiro da cal fresca e a promessa do amanhã. E dentro de mim a certeza mansa de que ainda há mais história para nascer, e eu estarei aqui para contá-la. Hoje o sol nasceu dourado, como se o tempo tivesse decidido me presentear com mais um dia limpo. As obras da casa estão quase prontas. Dá para sentir o cheiro novo da tinta misturado com o perfume das flores que Carla plantou no canteiro. De onde fico? Na varanda do lar, consigo ver as paredes, agora altas, firmes, iluminadas. Por tantos anos pensei que aquele terreno guardava só lembranças queimadas, mas agora ele brilha como se tivesse esquecido da dor. Talvez o perdão tenha esse poder, o de ensinar o chão a florir outra vez. Hoje também é um daqueles dias em que o corpo parece pesado demais, cansado de tanto tempo vivido, mas há uma leveza nas dores que antes doíam, elas hoje apenas lembram que ainda estou aqui. A enfermeira me ajuda a ajeitar o chale nos ombros e diz que o vento está forte, mas eu peço para deixar a janela aberta. Não quero perder nenhum instante desse novo começo. Por volta do meio-dia, Carla veio correndo, empolgada. "Mãe, o letreiro ficou pronto." Senti o coração dar um salto e pedi para que me levasse para ver. Ela empurrou minha cadeira devagar até o portão do terreno. Quando chegamos lá, os três, Eduardo, Carla e Antônio, estavam parados em frente à fachada nova, de mãos dadas. O letreiro, pintado com letras longas e luminosas, dizia: "Casa do Renascer, um lar Dona Amélia." O chão se dissolveu sob mim. Foi como se alguém abrisse o peito e colocasse luz dentro. Por alguns segundos não consegui falar nada. Só sentir o vento passando pelo rosto e o gosto doce de lágrima e gratidão juntos. "Mãe", disse Eduardo, estendendo minha mão, "a casa pode ser nossa, mas a alma dela é tua." Olhei para eles e percebi algo que ia além do gesto. Os três pareciam menores, humildes, mas infinitamente mais humanos. Pensei no passado, nas noites em que chorei sozinha, e percebi que tudo isso me guiava até aqui, até este exato instante. Entramos juntos. Cada cômodo parecia respirar junto comigo. As paredes, pintadas em amarelo suave e azul claro, pareciam guardar sorrisos antigos e ecos do tempo em que éramos uma família inteira. Como combinamos, uma parte da casa será para as mães do lar que estão prontas para viver sozinhas, e outra parte será para famílias em reconstrução,
Mães e filhos que se reencontraram, como eu e os meus. Antônio me levou até o quarto dos fundos e apontou para um móvel pequeno encostado à parede. Sobre ele estava a fotografia que encontramos chamuscada, agora emoldurada de novo com uma cópia nova ao lado. A velha, queimada nas bordas, representava o que foi. A nova, tirada um dia antes, mostrava os 4 de mãos dadas diante da casa reconstruída. Entre elas, um vaso com flores brancas. Para lembrar que o amor pode envelhecer, mas não se apaga. E eu apenas sorri. Quando o sol começou a descer, os convidados chegaram. Vizinhos, voluntários, as mulheres do lar e até gente que eu não conhecia, mas que vinha por ouvir falar da história. Montaram mesas simples, cheias de bolo, pão e café fumegante. As crianças corriam entre os bancos rindo alto, a vida recomeçando, de forma barulhenta, como deve ser. Sentaram-me de frente para a entrada, onde o vento trazia o som distante das ferramentas parando, o cheiro da cal fresca e a promessa do amanhã. E dentro de mim, a certeza mansa de que ainda há mais história para nascer e eu estarei aqui para contá-la. Os 3 vieram até mim e me abraçaram juntos, e foi como se o tempo parasse. Não havia mais culpa, nem dívida, nem rancor. Só amor nas suas formas mais simples. Carla sussurrou. Mãe, eu não merecia um perdão tão bonito. Respondi baixinho, quase num sopro. O amor não é para quem merece, filha. É para quem entende. Já é noite agora. O vento move devagar as cortinas novas e o som do riso ainda ecoa lá fora. Não sei quantos amanheceres ainda vou ver, mas a cada dia que vem, sinto como se o coração estivesse se despedindo aos poucos, com calma e grato por tudo. A casa está viva. Meus filhos estão vivos. Em alma e arrependimento. E eu, mesmo cansada, permaneço inteira. Fecho os olhos e agradeço em silêncio, porque o perdão que eu dei foi o mesmo que me salvou. E se um dia o fogo quis tirar tudo de mim, hoje percebo. Ele só limpou o terreno, para o amor poder crescer. Se esta história tocou seu coração, escreva amém nos comentários, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Que a jornada de Amélia Tavares te lembre que o perdão não apaga o passado, mas o transforma. E que o amor, quando renasce, é sempre a mais perfeita construção que o tempo permite.